Vamos assim, primeiro já é uma realidade. Essa atividade vem evoluindo no Brasil. É uma realidade. Essa atividade, desde que surgiu, né, desde que a Petrobras trouxe esse padrão para o Brasil, né, o padrão europeu para o Brasil, é uma atividade que não parou de evoluir, certo? Inclusive, novas escolas continuam sendo abertas, né, então, eu acho que é uma tendência que não tem volta. Né? Para que essa atividade conquiste uma fatia cada vez maior do mercado, esteja presente em mais atividades, em mais situações de trabalho, eu acho que algumas coisas precisam acontecer. Inclusive, a conscientização do mercado de trabalho brasileiro. Aquilo que a gente estava falando na questão anterior, né? As pessoas não sabiam o que é acesso por cordas, tem que saber para que isso é usado, né? Quais são as vantagens de você usar uma empresa especializada, um profissional especializado, né, em certas atividades. Né? O mercado ainda é muito carente de conhecimento. Né? Eu acho que se a gente conseguir, então, educar ou reeducar o mercado como um todo, né, a tendência é que a atividade de acesso por cordas seja cada vez mais valorizada e mais usada. Né? E aí todo mundo sai ganhando. Né? As empresas especializadas, os profissionais especializados, todo mundo sai ganhando. Tá? E quem está contratando também. Né? Como eu falei, eu preferia, né, que aqui do lado do lado de fora do prédio, quem estivesse lavando a janela, estivesse usando um padrão de acesso por cordas. Né? E não essa solução mais rústica, mais simples e, consequentemente, né, eu diria, menos segura. Né? Tá? Apesar de, aparentemente, ele tá lá com tudo aquilo que é considerado básico, etc. e tal, mas eu falei, eu não sei como é que estão os pontos de ancoragem lá em cima, aí eu vi que não tem proteção na borda, né, onde a corda está passando ali. Quer dizer, alguns detalhezinhos que você percebe, falou assim, um profissional de acesso por cordas não deixaria isso passar. Né? Hoje eu atuo como um profissional autônomo, um profissional liberal. Né? Tenho muitas, mas muitas horas de sala de aula, eu tenho muito treinamento, né? E por causa desse tempo também já tive que falar muito sobre acesso por cordas. Né? E aí, nos últimos anos, foi uma coisa que aconteceu de forma natural, eu nem tinha planejado isso. Né? Mas como eu sou um profissional de segurança do trabalho, né? Tenho toda essa experiência, né, de tantos anos trabalhando na área industrial, sou um ilustrador, sou um diagramador, acabou de acontecer de forma natural eu começar a produzir conteúdos didáticos para o mercado industrial. Né? Às vezes sobre assuntos que eu não sou especializado. Tá? E eu assumo isso, tá? Eu vou ter que abordar um assunto do qual eu não sou especialista. Mas a minha competência está em pegar assuntos, às vezes, que são muito técnicos, muito densos, né? Porque envolve física, porque envolve química, envolve engenharia, etc. e tal, e transformar isso numa coisa mais palatável, numa coisa mais fácil de ser compreendida, por exemplo, com o profissional técnico. Tá? Que é alguém que tem um ensino fundamental concluído, tem um ensino médio concluído, fez um curso profissionalizantes, mas muitos de vocês sabem, conhecem o perfil. Né? É alguém que às vezes, né, tem dificuldade, não tem o hábito da leitura, tá? Então não tem o hábito de estudar, né, as questões técnicas, e às vezes tem dificuldade de compreender aquilo que lê. Né? Então, para colaborar com isso, eu comecei nos últimos anos a produzir muita coisa didática. E o fato de ser ilustrador também ajuda muito. Então, assim, eu falei, como é que eu faço o leitor conseguir visualizar aquilo? Né? Como é que eu posso mostrar aquilo para ele que só quem conhece é quem, por exemplo, teve acesso a um laboratório? Né? Esse tipo de coisa. Bom, então tem várias iniciativas. Muitas delas vão ser úteis para um profissional de acesso por cordas, dependendo do ambiente onde ele trabalha. Tá? Então tem muita coisa lá que é útil para o profissional de acesso por cordas. Em setembro, eu começo um novo projeto, que aí tem uma relação direta com a atividade, que é sobre sistemas de ancoragem. Dessa forma didática, tá? Então a ideia é que possa ajudar um profissional de acesso por cordas, possa ajudar um engenheiro, mas que seja facilmente compreendido por um profissional de nível técnico. Tá? E como todas as outras obras é assim, né? Eu também não sou um especialista do assunto, eu vou contar com a colaboração de engenheiros mecânicos, tá? Então, o processo inclui eu estudar, interpretar
né, com a ajuda de outras pessoas, compreender bem, né, os conceitos, né, a ciência que está por trás disso, e depois traduzir para uma linguagem, né, que seja útil para profissionais de diferentes perfis, né, inclusive este profissional de nível técnico. Tá? Esse projeto começa em setembro. O cronograma prevê ele ser concluído e disponibilizado para o mercado industrial de forma livre e gratuita, tá? Os mandamentos têm sido assim, eles são patrocinados, né, ou seja, o tempo que eu emprego para isso, ele é remunerado através de patrocínio, né, e aí com isso eu consigo disponibilizar de forma livre para os profissionais do mercado. Né. É um baita desafio, porque quem é profissional de acesso por cordas, ou quem é um engenheiro de segurança do trabalho, ou mesmo técnico, sabe como o assunto é complicado, é muito, muito técnico. Né? Porque trabalha com princípios de física, trabalha com princípios de engenharia, né? Então sabe o quanto é desafiador. Né? Não é para ser uma coisa muito extensa, né? Mas é para que seja algo que seja útil, né? Para quem tem que lidar com sistemas de ancoragem. Tá? Falei, olha, um profissional que investe nessa carreira, ele está investindo dinheiro, ele está investindo tempo, tá certo? Então ele tem que estudar, ele tem que se preparar, ele é avaliado, ele tem que ser aprovado nessa avaliação, ele tem que comprovar experiência, tá certo? Assim, ele tem muito investimento, principalmente para chegar lá nível 3. Eu acho que isso é motivo de orgulho. E o profissional tem que ter orgulho mesmo disso, né? Deixa de ser saudável quando esse orgulho se transforma em arrogância. Tá? E essa arrogância, ela pode até mesmo levar a erros de segurança. E aí eu, né, com esse profissional de nível 3, estávamos conversando sobre isso. Então ele estava conversando de coisas que ele viu, né, por uma prática perigosa, por alguém que abriu mão de algum procedimento, estava tranquilo demais, estava seguro demais de si, né, e aí cometeu algum erro grave, né, exatamente por causa disso. É muito experiente, muito seguro de si, e aí, né, porque eu vou trazer um conceito que é muito importante para todos nós que trabalhamos com atividade de risco, tá? O medo é uma característica necessária à sobrevivência da espécie. A gente precisa do medo, né, para nos preservar do perigo. Né? O que acontece com qualquer um de nós, né, que está envolvido em uma atividade de risco, né, e tem muito tempo de atividade, tem muita experiência, é que naturalmente a gente perde o medo. E quando a gente perde o medo, a gente começa a se expor. Tá? E aí, a gente estava falando sobre isso, e eu estava falando que eu senti na pele, né? Eu fui essa pessoa, eu fui esse personagem, né, com cavernas, com exploração vertical de cavernas, né, que há muitos anos atrás, né, nós estávamos na região, né, aqui no interior de São Paulo, onde tem uma ocorrência muito grande de cavernas, e nós estávamos assim, era um Réveillon, né, era um feriado, né, de final de ano, e nós estávamos assim meio entediados, e era um monte de gente experiente, muita gente experiente de cavernas. A gente estava entediado, falava, o que vão fazer tal? Tem a caverna tal, chamado de abismo de Furnas, né, que você tem um pasto, né, e aí no meio do pasto tem um buraco, esse buraco tem 60 metros de profundidade. Né? Então isso é um prédio de 20 andares, tem 20 andares, no meio do pasto um buraco, etc e tal, vamos fazer, etc e tal. Para resumir a história, né, todo mundo estava muito, muito seguro de si, todo mundo estava muito tranquilo, etc e tal, e nós acabamos cometendo alguns pecados. Né? A gente pulou alguns procedimentos, etc e tal. E eu fui o primeiro a descer. Tá? Eu não procedi tudo que eu devia, tá? Eu não chequei algumas coisas que eu devia checar, tudo bem? Então me deram lá uma mochila que tinha uma pequena corda dentro, me penduraram, né, porque o abismo é muito profundo, então eu precisaria emendar cordas para chegar até o final, me deram um pedaço de corda e falaram, você se vira, desce aí, vai lá e você se vira, tá? Você sabe o que fazer, vai lá e se vira, etc e tal. Né? Bom, tinha alguns cuidados que eu não vou entrar aqui que eu não fiz. Né? A 15 metros, ou seja, ainda tinha 45 metros de altura, né, do piso, etc e tal, a corda acabou. Ela acabou. E eu não sabia que a corda era tão curta. E tem mais, eu deveria ter checado isso. Né? Se no final da corda tinha um nó.
Qual é a segurança do nó? O nó não passa pelo aparelho de descida. Então, se você foi pego, de repente a corda acabou, você não vai cair, só que você vai ficar pendurado pelo final da corda, graças ao bendito nó que foi colocado ali. Tá? É obrigação do praticante dessa atividade, ele tem obrigação de checar isso. Tem ou não tem? Quanto de corda eu tenho? A corda está armazenada de forma certa dentro da mochila? Todas as cordas estão com os nós para que isso não aconteça? Eu não chequei, e aí eu estou descendo, eu estava procurando um ponto, eu tinha que fazer uma ancoragem, né? Eu estava ali prestando atenção nas paredes da caverna, do abismo e tal, e aí, de repente, o nó bateu na minha mão, eu olhei para baixo, eu falei, nossa, a corda acabou. Se aquele nó não estivesse ali, eu teria caído 45 metros do chão, tá? Então, assim, essa lembrança, eu sei que cavernas não tem nada a ver com o nosso tema, que é o trabalho em ambiente industrial, né? Mas essa conversa surgiu quando eu estava conversando com o nível 3 de acesso por cordas, nós estamos falando desse problema, né, do excesso de confiança, né, que é comum entre os profissionais que têm muita, muita experiência na atividade que eles praticam. Então, para todos aqueles, né, que querem mesmo conquistar oportunidades melhores, né, quer conseguir contratar, escolher a empresa onde vai trabalhar, né, conseguir ascender na carreira de uma forma a ser cada vez melhor remunerado, pode considerar essa realidade. Né, porque o que a gente vê hoje no mercado profissional, o que parece que é a regra, eu sei que é uma expressão forte, tá? Mas eu acho que ela tem o seu impacto, eu acho que ela é didática, tá? Que é a mediocridade. Tá? Parece que o nível é isso, as pessoas mantêm o que elas oferecem de virtude, de qualidade, é medíocre. Né? Não está muito preocupado com a excelência do trabalho, de oferecer algo a mais, não está. Né? Bom, isso é bom para quem é diferente. Então, para quem, na verdade, sabe que o mercado é assim e quer oferecer algo a mais, então eu vou ser diferente dos outros, eu vou trabalhar pela excelência, né? Eu vou ser o cara que, não importa com quem eu trabalhe, né? Eu vou ser o mais profissional possível, né? Esse provavelmente, né, é aquele que vai conquistar as oportunidades melhores no mercado de trabalho. Vamos lá. Para quem quer iniciar na profissão, primeiro deixar claro isso, tá? Embora exista no mercado, né, profissionais que só têm o acesso por cordas do seu currículo para oferecer, quer dizer, ele não tem uma profissão definida, né, ele só tem as habilidades de cordas para oferecer, até consegue colocação no mercado. Mas essa não é a regra, são exceções. E, obviamente, vão ser os que vão receber remuneração mais baixa, né, já que acaba funcionando como um faz-tudo. Né. Então, o que o mercado gosta? Né? Onde é que estão as profissões mais bem remuneradas? Né? Naquelas profissões definidas, que exigem algum grau de especialidade, né? Que exigiu capacitação específica para aquilo. Né? Então, a inspeção de máquinas, um soldador industrial, né? um pintor industrial, quer dizer, ou seja, então a dica que eu dou é essa. Né? Tenha uma profissão definida. Né? Se você ainda não sabe o que fazer, faça uma pesquisa no mercado. Porque existe, tá? Existe profissões hoje no Brasil que carece de gente capacitada para poder atender a demanda. E é óbvio, né? Quando você tem mais procura do que oferta, esses são os profissionais bem remunerados. Tá? E assim que você definiu então essa profissão, né, aí você vai agregar ela, né, as habilidades de poder executar esta profissão usando as técnicas e o padrão de acesso por cordas. É aí que você vai conseguir as melhores remunerações. As melhores remunerações do mercado são para profissionais com esse tipo de perfil.